Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast, da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 14 de abril, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é a Bela Noiva. Antes de abrirmos a palavra de Deus, convido você a silenciar a mente, aquietar a alma e se colocar em espírito diante do trono da graça. Este é um momento santo de comunhão e escuta. Vamos orar juntos, abrindo o coração àquele que nos ama eternamente e deseja falar conosco. Feche os olhos, se puder. Bondoso Deus e eterno Pai, louvamos Teu nome nesta hora, reconhecendo a beleza do Teu amor por Tua igreja, a noiva que Te aguarda com esperança. Obrigado por nos chamar a uma aliança santa, marcada pela fidelidade e pela graça. Que o estudo da Tua palavra hoje nos aproxime ainda mais de Ti, e que sejamos encontrados preparados para o grande dia das bodas do Cordeiro. Molda nosso caráter à semelhança de Cristo, e renova em nós a alegria da salvação. Em nome de Jesus, amém. Sabe, às vezes a gente se esquece do quão profundamente Deus se importa conosco. Mas há um capítulo nas Escrituras que pinta essa verdade de maneira tão vívida, tão tocante, que é impossível sair ileso depois de ouvi-la. Hoje, vamos conversar sobre Ezequiel 16, um retrato, forte e ao mesmo tempo terno, do amor incansável de Deus por seu povo. Imagine por um instante, uma criança recém-nascida, sozinha, abandonada em campo aberto, ninguém por perto, sem cuidados, sem abrigo, sem esperança. Essa é a imagem que Deus usa, através do profeta Ezequiel, para descrever a condição de Israel. Como um bebê deixado à própria sorte, prestes a perecer, sem sequer ter sido limpo ou envolvido em panos. Uma cena difícil de imaginar, eu sei. Mas é justamente essa crueza que nos ajuda a entender a profundidade do amor divino. E aí, no meio daquele abandono, Deus aparece. E Ele não vira o rosto, Ele não ignora. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele acolhe, Ele a leva para casa, Ele a lava, cuida, protege. E com o passar do tempo, quando ela cresce e floresce, Ele se une a ela em aliança. Como um noivo que escolhe amar alguém que o mundo considerou sem valor. É uma metáfora impressionante. Um casamento improvável, sim, mas absolutamente verdadeiro no coração de Deus. O que vemos aqui não é apenas uma história antiga sobre Israel. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós que, em algum momento, já nos sentimos perdidos, desamparados, abandonados. Mas Deus, o nosso Deus, Ele nos vê. Mesmo quando ninguém mais vê, Ele nos chama à vida, Ele nos chama pelo nome e nos convida para algo maior, uma aliança de amor e fidelidade com Ele. Agora, convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos juntos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto lemos, não apenas com os olhos, mas com a alma sedenta por verdade e direção. Ezequiel, capítulo 16, versos 4 a 14. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu, e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar.
Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias. Pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Pergunta: o que podemos aprender sobre as intenções de Deus para conosco a partir da história dessa noiva? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, Deus fala com Israel de uma forma muito tocante. Ele lembra ao povo de onde veio, de como, quando ele os encontrou, estavam completamente abandonados. Ninguém dava valor, ninguém se importava. Israel havia sido deixada à própria sorte, ferida, sozinha, esquecida. Mas o Senhor olhou para aquela nação com olhos de compaixão. Ele se aproximou, cuidou, amou. E à medida que esse amor foi sendo derramado, algo foi acontecendo. Israel começou a florescer, ganhou vida, força e sim, ficou linda. Deus mesmo disse, abre aspas, você se tornou extremamente formosa. Fecha aspas. Ezequiel, capítulo 16, verso 13. E era verdade. A beleza de Israel passou a ser comentada pelas outras nações. Chegou um tempo, e talvez você se lembre, nos dias de Davi e Salomão, em que o povo de Deus era o centro das atenções. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou de muito longe só para ver com os próprios olhos tudo aquilo que ouvira sobre a grandeza de Israel, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. Mas sabe o que é mais bonito disso tudo? É que essa beleza não era mérito de Israel, não era algo produzido por força própria, era presente de Deus. Deus mesmo declarou, abre aspas, você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Fecha aspas. Ezequiel, capítulo 16, versículo 14. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Não era sobre o que Israel fazia, mas sobre o que Deus colocava sobre ela. Era o reflexo do caráter divino. Era o brilho da presença de Deus resplandecendo naquela nação. Na palavra de Deus, esse tema aparece mais vezes do que a gente imagina. A noiva de Deus, que representa o seu povo, é descrita como bela. Mas o curioso é que essa beleza não tem nada a ver com méritos próprios. Nada que ela tenha feito para merecer esse brilho, esse encanto. Não. Essa beleza vem do próprio Deus. Ele é quem a cobre com seu favor, quem a reveste com a sua graça. E é assim que ele também nos vê. Nós somos lindos. Sim, lindos. Aos olhos do Senhor, não por causa de algo que realizamos, mas porque ele decidiu nos cobrir com a justiça de Cristo. E essa justiça é o próprio caráter de Deus revelado em forma humana. Como nos diz a carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Agora, presta atenção nisso. Tudo estava indo bem. A noiva estava resplandecente. O favor de Deus estava sobre ela. Mas então, algo mudou. Lá em Ezequiel, capítulo 16, verso 15, lemos palavras duras, mas cheias de verdade, está escrito: mas você confiou na sua beleza e se prostituiu por causa da sua fama. Você se ofereceu a todos os que passavam e se entregou a eles. É como se o povo, em vez de reconhecer que a beleza vinha de Deus, começasse a achar que ela vinha de si mesmo, que era algo natural, algo próprio, e aí, tudo começou a desandar. Sabe, meus irmãos, nós fomos criados para refletir a glória do nosso Criador.
Esse sempre foi o plano. Mas quando tiramos os olhos de quem nos deu a beleza e começamos a achar que ela vem de dentro de nós, por nosso próprio esforço ou valor, o brilho vai se apagando. E o que era bênção vira maldição. O que era luz se transforma em sombra. É um alerta para mim. É um alerta para você. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre a bela imagem da Igreja como a noiva de Cristo, encerramos nossa última mensagem destacando o chamado à pureza, à fidelidade e à esperança do grande reencontro com nosso Salvador. E é exatamente nesse ponto que continuamos nossa jornada de fé, mergulhando agora em uma das representações mais ternas e profundas do relacionamento entre Cristo e seu povo: o casamento sagrado. Baseado no livro O Desejado de Todas as Nações, página 112. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as relações conjugais são frequentemente utilizadas como símbolos da união entre Deus e seu povo. Essa linguagem não é casual. Ela é carregada de significado, ternura e compromisso. O casamento, em sua forma mais pura, aponta para a relação de amor, fidelidade e alegria que Cristo deseja manter com a Igreja. Jesus não apenas falou sobre o casamento em parábolas, mas viveu sua esperança nele. A alegria das bodas, para ele, não era apenas um evento social, mas um vislumbre profético do momento glorioso em que levará sua noiva, a Igreja, para o lar celestial. Ali, os redimidos participarão da ceia das bodas do Cordeiro, um banquete de eternidade e restauração. O profeta Isaías, com palavras inspiradas, revela-se a alegria de Deus em relação ao seu povo. Abre aspas. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Fecha aspas. Isaías, capítulo 62, verso 5. No mesmo capítulo, está escrito: Nunca mais a chamarão de abandonada. Você será chamada de minha delícia, porque o Senhor se delicia em você. Isaías, capítulo 62, verso 4. Esses versos nos mostram um Deus que não apenas tolera o pecador arrependido, mas que se alegra, se encanta, se delicia com aquele que lhe pertence. Não somos convidados a um relacionamento frio ou distante. Somos convidados a um casamento espiritual, íntimo e eterno. O profeta Sofonias reforça essa imagem, dizendo, abre aspas, Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor, e se encherá de júbilo por causa de você. Fecha aspas. Sofonias, capítulo 3, verso 17. É nesse espírito que o apóstolo João, na visão celestial registrada no livro do Apocalipse, ouve a voz de uma grande multidão, como de muitas águas e trovões poderosos, dizendo, abre aspas, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 19, versos 6, 7, 9. Ellen White, comentando essa cena grandiosa em O Desejado de Todas as Nações, na página 112, declara com clareza e inspiração que, abre aspas, a alegria da festa de casamento apontava para a alegria daquele dia em que levará sua esposa para o lar do Pai, e os remidos juntamente com o Redentor se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Fecha aspas. Essa citação não apenas conecta o simbolismo das bodas ao plano da redenção, mas amplia nossa visão sobre o propósito eterno de Deus para com a humanidade. O casamento terreno, portanto, é apenas uma pálida sombra do relacionamento glorioso que está por vir. Querido ouvinte, ao meditarmos sobre a figura da noiva, a Igreja de Cristo, somos convidados a uma preparação viva e constante. Não se trata apenas de esperar. Trata-se de se preparar com vestes limpas, adornadas com justiça, fé e amor. O convite foi feito. A ceia está sendo preparada. O noivo está a caminho. Você já aceitou o convite? Está se preparando para o grande dia? Que o Espírito Santo nos ajude a viver hoje como aqueles que pertencem à noiva de Cristo, com fidelidade, com pureza e com alegria no coração.
porque muito em breve ouviremos a voz do noivo dizendo: Bem-aventurados os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a lembrar que tudo o que temos vem de Ti. Ensina-nos a viver em fidelidade, humildade e pureza, aguardando com alegria o dia em que nos reuniremos contigo nas bodas do Cordeiro. Amém. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema A Esposa Prostituta de Oséias. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata! O Senhor logo vem.